Buenas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Franco. Vamos corrigir então os nossos simulados para o concurso de São Leopoldo. Espero que você tenha ido muito bem. Matéria tranquila, matéria de direito constitucional. Vamos falar de artigo 5º, vamos falar aí de artigo 29, 30, enfim, vamos falar de município, né? E também vamos falar de artigo 37 a 41. São matérias que estão no seu edital, são questões que podem aparecer para você. É muito importante que você tenha feito o simulado, né, de forma séria, de forma disciplinada, porque está treinando de fato como será no dia da prova, tá? Fechou? Então vamos para a nossa correção. Simulado de São Leopoldo, né? Matéria aí de direito constitucional para o cargo de agente administrativo. Eu sou o professor Franco, caso você ainda não me conheça, vamos passar um tempinho juntos a partir de agora, tá? Sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as assertivas a seguir. Então, questãozinha tranquila, questãozinha que trabalha assertivas, depois vamos buscar a alternativa que corresponde às corretas, muito provavelmente, né? Diz a primeira assertiva assim: ainda que não haja determinação judicial, a autoridade policial poderá ingressar na casa do indivíduo mesmo sem o seu consentimento, a fim de promover a inspeção e revista do local. Bom, as inviolabilidade da casa, inviolabilidade das comunicações, né? As inviolabilidades da vida privada, honra, enfim, intimidade, a questão religiosa, logo os primeiros incisos do artigo 5º são muito cobrados em prova. E eu vou trabalhar com você aqui, aproveitar o espaço, ó, para falar um pouquinho mais sobre essa inviolabilidade da casa, que é bem importante. Então vamos lá. Quando você trabalha inviolabilidade, ó, inviolabilidade da casa, porque eu tenho outras inviolabilidades, né? Vamos para a nossa regra e vamos para a nossa exceção. Regra: eu posso entrar na casa de alguém? Não. Você não pode entrar na casa sem ser convidado. Esta é a regra. A casa é asilo inviolável, tá? A não ser em algumas situações. Por exemplo, você pode entrar na casa a qualquer tempo. Esse que é qualquer tempo. Ou você pode entrar na casa só de dia, tá? Só de dia, ok? Então nós temos dois momentos para analisarmos, ó, dois momentos para analisar. Qualquer tempo e só de dia. Quando que você pode entrar na casa a qualquer tempo? Não importa se é de dia ou de noite. No caso de flagrante delito, que esteja de fato acontecendo, veja, você não pode supor, tá? A polícia não pode supor que está acontecendo alguma coisa. Eu acho que lá tem droga, então vamos entrar. Isso não pode. O STJ já disse que não pode ter essa dúvida, né? Esse acho que vai ter, ok? Precisa ter prova cabal que ali está acontecendo, por exemplo, um tráfico ilícito de drogas. Aí sim é flagrante permanente, então você vai lá e pé na porta e entra, né? Então tem que ter a real noção do flagrante. Beleza? Você precisa também estar em SOS, ou seja, numa situação de calamidade, numa situação de prestação de socorro, numa situação de desastre, que eu resumi na sigla SOS, universalmente conhecida, né? Então, quando é para prestar socorro, quando é para atender um desastre, uma calamidade, você pode entrar na casa de alguém sem ser convidado, né? Ele vai com certeza agradecer. Então, para a prestação de socorro, não tem hora, não importa se é de dia ou de noite, ok? E tem uma terceira situação que ela está camuflada, ela está escondida, né? A contrário senso, que é com a autorização do dono, com a autorização do dono, tá? Eu vou colocar dono aqui, porque sabe quem manda em casa é mulher, né? Então, a autorização do dono pode ser qualquer um que mora na casa, beleza? Não é só o homem, então, nesse caso. Com a autorização do dono. Então, veja, nessas três situações, né, duas delas você prevê isso na Constituição de forma expressa
e a outra você interpreta, né, a contrário senso, que tendo a autorização do dono, você pode entrar a qualquer momento, tá? Fechou? E somente de dia você pode entrar para quê? Para cumprir ordens, ok? Então, para cumprimento de ordem judicial. Judicial. Não é ordem do promotor, não é ordem do delegado, não é ordem do sargento, é ordem judicial. Aí você pode entrar de dia. A grande bronca é exatamente saber o que é dia, né? Para uma doutrina, o dia ele vai das 6 da manhã, por exemplo, às 18 horas, né? Para outra doutrina, o dia corresponde à luz solar, ok? Bom, a prova pode cobrar qualquer uma delas, né? Porque nós temos boas doutrinas dizendo uma coisa e outra, então, enfim, pode ser um horário fechado ou pode ser também um horário aberto, desde que tenha luz solar, tá? Luz solar. Mas tem que ser para cumprir ordem somente de dia. Fechou? Casa aqui corresponde a qualquer ambiente, né, que você tem o ânimos de permanecer, ou seja, pode ser um quarto de hotel, pode ser um quarto de motel, pode ser, por exemplo, uma sala de dentista, pode ser uma sala do advogado, pode ser qualquer coisa que você tenha lá, desenvolva, né, o teu trabalho ou também permaneça aí com ânimos de residência, né? Fechou? Então, está protegida aí pela Constituição Federal. Volta para número 1. Ainda que não haja determinação judicial, então veja, não há determinação judicial. Não há ordem judicial. A autoridade policial poderá ingressar na casa do indivíduo mesmo sem o seu consentimento, que é uma outra situação. Então, não tem ordem judicial e não tem o consentimento do morador, a fim de promover a inspeção e revista no local. Veja, ele não pode simplesmente entrar na casa para fazer inspeção, tá? Fazer revista. Ele precisa entrar na casa ou para atender um flagrante ou para atender uma ocorrência de saúde, né? De prestação de socorro, ok? De SOS. Não para fazer inspeção e revista. Então, o número 1 aqui, caput, né? Já foi. Bom, número 2. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar. Quando fala poderá usar, nós estamos diante da requisição administrativa. Ó. Requisição administrativa, que difere da desapropriação, tá? Quando diz que eu estou em iminente perigo público, a autoridade poderá usar, isso não é desapropriação, isso é requisição administrativa da propriedade particular, tá? Lembrando que aqui não se fala em requisição administrativa de propriedade pública, né? Somente particular. Assegurada ao proprietário indenização, sim. E essa indenização, pessoal, precisa ser ulterior. Por quê? Porque você precisa verificar o dano. Tá vendo aqui, ó? Então, se eu tenho que obrigatoriamente verificar o dano numa requisição administrativa, é óbvio que essa indenização, ao contrário da desapropriação, ela não pode ser anterior. Numa requisição administrativa, eu tenho indenização? Tenho. Ou melhor, posso ter. Por quê? Porque eu só vou falar em indenização na requisição administrativa se e somente se após verificar o dano. Então, obrigatoriamente, a indenização na requisição é posterior, é ulterior, porque eu possa verificar o dano. Se houve dano, repara. Se não houve, muito obrigado. Vai receber muito obrigado, ok? Agora, na desapropriação, que você não vai limitar apenas a posse, mas vai retirar o domínio, né? Vai pegar a propriedade para o poder público, você tem que integralmente repor aquele imóvel, por exemplo. Então, na desapropriação, como você atua no domínio e não meramente na posse, essa indenização ela tem que ser prévia, em regra, prévia, justa e em dinheiro.
Então, na desapropriação, que também está no artigo 5º, logo acima da requisição, tu vai verificar que há uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Na requisição, esta indenização ela é posterior, porque eu preciso provar o dano. Então, aqui está perfeitamente correto. No eminente perigo público, cabe a requisição, né, onde a autoridade poderá usar da propriedade particular, e caso ocorra um dano, eu tenho a indenização ulterior. Perfeito, então, foi pro 10 aí, ó, 10, né? Fechou. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Opa, livre, claro, em tempo de paz, certeza, tempo de guerra não. E é muito, ó, toma muito cuidado, pessoal, que eles vão dizer assim, ó, é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, tá? Não é a qualquer tempo, ok? Não é a qualquer tempo, toma cuidado. É tempo de paz. Em tempo de paz, é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, seja nacional ou estrangeiro, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Fechou? Beleza, então até aqui fechou a número 2 e a número 3, né? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, qualquer pessoa pode entrar, né, e daqui sair com os seus bens. Fechou? Tempo de guerra, o bicho pega. Ó, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sem restrições. Bom, muito cuidado aqui, ó. Quando eu falo que é livre, é a liberdade, há uma liberdade plena para associação para fins lícitos, nós temos que tomar cuidado. Há sim algumas restrições. Por exemplo, é vedado, ó, vedada a de caráter paramilitar, por exemplo, paramilitar. Ok? Então há uma limitação aqui. Não é assim sem restrições. Nós temos várias restrições, inclusive, referente aí à associação, né? Ela só pode ser feita para fins lícitos, ela não pode ser, obviamente, usada para fins paramilitares. Não que os militares não possam ter associações. O militar não pode ter sindicato, mas o militar pode ter associação. Repito, o militar não pode ter sindicato. O militar não pode fazer greve. O militar não pode ter partido, né? Ser filiado a partido político. O militar não pode sequer votar, né? Alguns. Mas o militar pode ter associação, tá? Mas vedada está a associação com fins paramilitares. Aquela associação que tem com fins separatista, com fins de guerrilha, né? Então essa associação, ela é inconstitucional. Fechou? Bom, dado que nós temos a 2 e a 3 como correta, 2 e 3 está na letra C, subiu o gabarito, espero que você tenha acertado, tá? Na nossa prova. Bom, o que eu tenho para dizer no artigo 5º, pessoal? Artigo 5º é o artigo que cai na tua prova. Esse artigo, ele é gigante. Ele é um curso de direito, praticamente. Ele tem todas as plataformas ali. Tem direito processual, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, CDC, tem tudo ali, né? Ele é um artigo que desde da sua cabeça, do seu caput, já é polêmico, né? Ele tem 78 incisos. Ele tem 4 parágrafos, um mais importante que o outro. Então, assim, leia com atenção os 78 incisos. Ah, o que eu vou estudar no dia da prova? O artigo 5º. Óbvio, né? Você vai levar até a hora que você entrar na tua prova, vai levar lá a Constituição com o artigo 5º. Leia o artigo 5º, leia o artigo 29, o artigo 30, 31, leia o artigo 37, que com certeza isso vai dar tempo de você fazer isso no dia da prova. Eu estou falando no dia da prova, não antes, tá? Antes você, obviamente, vai estudar, mas no dia da prova, faça isso. Leia o artigo 5º, seus 4 parágrafos, dê uma atenção especial no parágrafo 3º.
Porque o parágrafo 3º do artigo 5º é aquele parágrafo que autoriza uma inserção, né, de um tratado de direitos humanos que, ao passar pelo mesmo crivo da PEC, vai ter lá um status constitucional, né? Se o Congresso aprovar por 3/5, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, né? E tem lá um objeto de direitos humanos, este tratado vai ter o mesmo status de uma Constituição, de uma emenda constitucional. Dá uma atenção especial nesse parágrafo, tá? Parágrafo 3º, ok? Mas, enfim, dá tempo tranquilo de você ler todos os incisos do 5º, né? Ler o 29, 30, 31, que fala de município, né? E ler o artigo 37 também, que é importantíssimo, que vai ser cobrado na sua prova, tá? Espero que você tenha entendido essa questão e principalmente tenha acertado, ok? Vamos para a próxima questão. Diz assim, ó. Quanto aos municípios na Constituição Federal, e aí já vamos para falar um pouquinho mais de município, né? Quanto aos municípios na Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Letra A. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Ó, na tampa, esta é a correta. Por quê? Estudar tribunais de contas, o sistema de controle brasileiro é um caos, tá? O externo já é um caos, o interno, então, só por Deus nos acuda, né? Mas, enfim, deixa eu explicar para você como é que funciona basicamente o controle feito em municípios. Temos 2 grandes controles, o controle externo e o controle interno. Todo e qualquer controle interno é feito pelo próprio órgão. Então, se o município se autocontrola, ele faz isso através de um órgão interno, né, que eu chamo de controle interno, controladoria interna, ok? Pode ser uma pessoa só, que eu chamo de controlador interno, ou pode ser um setor, né, dependendo do tamanho do município, tem lá o seu departamento, né, de controladoria interna. E eu tenho o controle externo. Quem faz o controle externo de forma típica é o Poder Legislativo. Então, sim, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, é que faz o controle externo do prefeito, né, da prefeita, ou seja, do Poder Executivo. O controle externo também é feito pelo Poder Judiciário, mas tipicamente quem é o controlador? Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo no município? Câmara de Vereadores. Só que o Poder Legislativo exerce a função típica de fiscalizar o Executivo, podendo fazer isso de forma direta, através dos seus vereadores, deputados, senadores, né, cada um na sua esfera, podendo ser auxiliado por um órgão chamado tribunal. Que esse tribunal não é um tribunal do Poder Judiciário, é um tribunal conhecido como tribunal, só que ele faz parte, então, ele auxilia o Poder Legislativo. Então, por mais que eu chamo o Tribunal de Contas de tribunal, esse tribunal não tem nada a ver com o Poder Judiciário, tá? O Tribunal de Contas dos municípios, o Tribunal de Contas municipal, o Tribunal de Contas dos estados, o Tribunal de Contas da União, são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Qual é o problema? Os municípios não podem criar tribunais de contas. Aliás, nós só temos 2 tribunais de contas municipais no Brasil. Eu tenho o Tribunal de Contas Municipal de São Paulo e o Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro. Tá? O município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro, ambos têm tribunais de contas municipais. São as 2 únicas cidades que têm tribunais de contas. Quem auxilia as câmaras de vereadores nos demais municípios, nos demais estados, é o Tribunal de Contas dos municípios ou o Tribunal de Contas estaduais, que eu chamo de TCE. Né? No Rio Grande do Sul, nós não temos tribunais de contas dos municípios. Nós temos Tribunal de Contas estadual, o Tribunal de Contas estadual. Então, o Tribunal de Contas Estadual, o TCE gaúcho, ele faz análise das contas do Estado e dos municípios, ok? Ele faz essa análise das contas estaduais e municipais, porque nós não temos lá o Tribunal de Contas dos municípios. Alguns estados, são 3 aí, que apenas 3 possuem 2 tribunais de contas.
né? Por exemplo, Goiás tem um Tribunal de Contas estadual, que cuida das contas estaduais, e o Tribunal de Contas dos municípios, que cuida das contas dos municípios, tá? Então não confunda Tribunal de Contas dos municípios com o Tribunal de Contas municipal. Não importa o que vem nessa prova, o Estado do Rio Grande do Sul não tem Tribunal de Contas dos municípios e nenhuma cidade do Rio Grande do Sul tem Tribunal de Contas municipal. Aliás, a própria Constituição veda essa criação. Como você viu aqui, ó, é vedada a criação de tribunais, conselhos e órgãos de contas municipais. Os únicos dois que já existiam e permaneceram foi o Tribunal de Contas Municipal, né? Foi o TCM, ó, TCM de São Paulo e o TCM do Rio de Janeiro. São os dois únicos que nós temos. Então está corretíssimo, é vedada a criação de tribunais municipais, tá? De contas, ok? Fechou. A Lei Orgânica dos Municípios preverá a iniciativa popular de projetos de lei, ok? A iniciativa popular, pessoal, ela está dentro da lei orgânica, né? É assim, ficando a cargo de cada ente a definição sobre o percentual mínimo. Aí não. Por quê? Porque a própria Constituição determinou esse percentual mínimo, que é 5% da população, 5% do eleitorado, né? 5% daqueles que estão lá no município, né? Dos eleitores, ok? Então, assim, se você pode ter participação direta via iniciativa popular no município, tem. E qual é o percentual? A própria Constituição Federal determinou o percentual, 5%. 5% dos eleitores, né, pode propor, então, lá na Câmara Municipal um projeto de lei, desde que seja objeto do município, né, você pode fazer isso, tá? Mas, então, a lei orgânica vai definir todo o trâmite do processo de iniciativa popular, porém, o mínimo está na Constituição Federal. O mínimo de 5%, né, está na Constituição Federal. O município não pode regular um outro mínimo, ok? Fechou? Então a letra B está errada. Letra C. O controle externo da Câmara, né? O controle externo da Câmara, veja que o controle externo, pessoal, o controle externo da Câmara é realizado pelo Poder Executivo, tá? Por meio de sua Controladoria Geral. Veja que a Controladoria Geral controla internamente o próprio Executivo. Ok? A Controladoria Geral do município controla internamente o município. A Câmara Municipal faz o controle externo do município e não o contrário. Então, o controle é feito pela Câmara. O controle externo é feito pela Câmara e não o contrário, tá? Quem tem a função típica de fiscalizar é a Câmara Municipal via controle externo. Tá errado aqui, eles inverteram. Letra D. O controle externo municipal, ó, o controle externo municipal é desempenhado pelo Ministério Público. Negativo. O controle externo, vou falar mais uma vez. O controle externo é feito pela Câmara de Vereadores, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado, no caso Rio Grande do Sul, TCE Gaúcho, tá? Então as câmaras terão auxílio do TCE, mas quem desempenha de fato o controle externo é a Câmara de Vereadores de cada município, e não o Ministério Público, tá? Fechou? Então o Tribunal de Contas, ele vai auxiliar a Câmara Municipal e não o Ministério Público, tá? Compete aos municípios organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão os serviços públicos locais. Fechou, né? Falou tudo que for falado em serviço local, pessoal, ó, serviços locais é de competência do município. Saúde, educação, transporte coletivo, ó, exceto transporte de competência estadual, não. Existe o transporte intermunicipal, esse sim é de competência do Estado. Mas o transporte coletivo, esse é de responsabilidade municipal, tá? Então, assim, lixo, saúde pública básica, educação fundamental, tudo isso são serviços públicos
prestados por municípios, tá? Inclusive transporte coletivo, ok? Então, serviços de interesse local, responsabilidade do município. Pode até receber ajuda do Estado, ajuda da União, né, subvenções, parcerias, mas a responsabilidade é do município, inclusive o transporte coletivo, tá? Falou em transporte coletivo, você já sabe, é responsabilidade do município, tá? Fechou? Então, é a nossa letra A. Letra A, vedada a criação de tribunais e conselhos de órgãos de contas. Veja, o teu concurso é municipal, tá? O teu concurso é municipal. Então, tu precisa dominar os artigos que falam de município, ok? Precisa conhecer artigo 29. Eu sei que é chato, um monte de alínea, um monte de inciso, né? Decoreba, braba, quantos vereadores. Bom, tu tem duas opções. Ou você passa reto isso ali, né? Ou você dá um jeito de decorar, porque eu vi que a banca já cobrou isso. Eu não trouxe aqui, mas a banca já cobrou, né? Em determinada faixa de habitantes deverá ter tantos vereadores. O que eu posso fazer? É decoreba, né? Agora, ou você pode investir numa questão um pouco mais qualificada, né? Que a banca, então, não venha cobrar essa decoreba dos vereadores e vai cobrar um artigo 30, 31, né? Que é artigo de maior importância, digamos assim, né? Falando um pouquinho mais aí sobre a questão da competência do município, da questão do controle, tá? Lembrando que o artigo 29 caput é importantíssimo, né? Que fala da lei orgânica e tudo mais. O que pesa ali é a questão dos vereadores, mas o resto tranquilo, tá? Bom, espero que você tenha acertado. Vamos para a nossa última questão. Ela diz assim, ó. Com relação às disposições gerais da administração pública, conforme previsão constante do texto da Constituição Federal, assinala a alternativa correta, tá? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Mais uma vez na tampa, né? A lei não é o governo, não é o decreto, não é portaria, não é a Constituição. Veja que a Constituição não reserva percentual. Quem define percentual, quem define critérios é a lei. Pessoal, a Constituição, lá no artigo 37, diz assim, ó, a lei irá reservar. Eu, Constituição, não reservo nada, tá? Eu só mando, eu mando a lei reservar. Se na tua prova aparecer que na Constituição está lá definido que 5, 10, 15, 20% das vagas serão para os PPDs, tá errada a questão. Eu não estou dizendo que não há essa reserva. Há essa reserva, só que na lei. É a lei que define a reserva dos PPDs, ok? Não na Constituição. Não é o governo que determina via decreto. É a lei, ok? Então, cuidado. Letra A, perfeita. Letra B. Não é admitida a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Claro que sim. Muitos de vocês, inclusive, já fizeram PSS, Processo Seletivo Simplificado, né? Para assumir uma função temporária. Não é um cargo, não é um emprego, nada. É uma função temporária que você entra através de um processo seletivo simplificado, chamado PSS, né? Não é concurso. Então, sim, existe essa possibilidade, é possível, é uma função temporária, exatamente para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Fechou? Está dizendo que não? Então está errado. Letra C. Será reservado por lei percentual de cargos públicos para pessoas portadoras de deficiência, mas essa regra não se aplica a empregos. Veja, isso vale para empregos e cargos efetivos, tá? Tá errado a letra C. Cargos e empregos deverão receber, sim, uma porcentagem de vagas para as pessoas portadoras de deficiência, tá? Letra D. É permitida a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Negativo. É vedada. Pode escrever aí, ó. É vedada, tá? Essa, eu chamo das primas, né? Essas duas primas aqui sempre caem, cara. É impressionante. É impressionante. O avaliador, ele olha para essas duas primas, né? Porque é um inciso, uma linha, um inciso abaixo do outro, um em cima do outro, é bem pertinho dos dois.
E eles colocam, né, tal qual. Eles sempre vão dizer que é permitida a vinculação, na verdade é vedada, e o acréscimo é possível você fazer acréscimos, né, pecuniários para posterior somar aí o seu salário, também é vedado. Então, não cai nessas pegadinhas aqui, essas duas primas sempre caem, né? É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal, e os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão computados. Não serão computados e acumulados para fins de concessão, tá? Então, nunca você vai dizer que vincula ou equipara as espécies remuneratórias ou que é possível acumular, né, esses acréscimos pecuniários, tá? Então, não. Então, fechou a letra A, é a letra correta. Espero mais uma vez que você tenha acertado. Primeiro, parabéns aí por estar estudando, né? O tempo está difícil, não está fácil de estudar para concurso, enfim. Mas espero que tenha valido muito a pena, o curso está te ajudando. E lá na prova, concentra, por mais difícil que seja, né? Concentra na prova, tu estudou, você fez simulado, você se preparou, né? Então, aproveita a oportunidade. Está saindo, né, concurso aí a conta-gota, estamos voltando, né, ao que era antes, então tem que aproveitar as oportunidades, tá bom? Sucesso, que Deus te abençoe, até a próxima!